Diego Fernandes, intermediário ali do Carlo Ancelotti, um nome que ganhou, né, muito apelo midiático, tinha prometido, né, enfim, por meio de outras pessoas, o Miller até tinha falado disso, ele na própria entrevista que deu lá para o UOL para mim, ele falou que não tinha prometido nada, que não saiu dele, mas hoje ele publicou um vídeo nas redes sociais há poucos instantes. Bora acompanhar o vídeo aí, portanto, de Diego Fernandes. Matheus. O tempo passa, mas a história cobra. Em 1935, o São Paulo parou. O clube ficou sem atividades, sem futebol, sem futuro aparente. Até que, no dia 16 de dezembro, um grupo de São Paulinos se reuniu para recomeçar. Ali o São Paulo voltou a existir. Partiu Gamboa, bateu, bate! Rolou pra Capu, pra Raí, pro gol! O São Paulo se reconstruiu com trabalho, planejamento e visão. Virou referência, virou potência, virou gigante. Hoje, o momento é difícil. E quando o momento é difícil, não é hora de festa. É hora de responsabilidade. Quero deixar algo muito claro para a torcida do São Paulo. O clube precisa de ajuda, mas precisa, sobretudo, de um debate sério sobre o seu futuro. Eu estou disposto a contribuir. Assim como ajudei a seleção brasileira, quero ajudar o São Paulo. Mas isso não depende só de mim. Para o São Paulo voltar ao lugar que merece, precisamos de profissionalização, atualização do estatuto, um modelo de gestão moderno e transparente. Você acha que os clubes brasileiros devem se profissionalizar, devem virar empresas, por exemplo? Sim, tem que caminhar para isso. Eu acho que vai caminhar para isso. Vai acabar partindo para a empresa. É hora de discutirmos o futuro do São Paulo. Tá, então, Diego Fernandes publicando, né? E ele faz um anúncio do São Paulo Day, 6/4 de 2026. Abril de 2026, dia 6, ele vai fazer o São Paulo Day, que vai ser uma convenção, vai ser um evento onde ele quer reunir especialistas, economistas, para ele apresentar, né, ideias para o São Paulo e debater os próximos passos, até avaliando uma SAF do São Paulo. O vídeo, ele causa um impacto, de certa forma, né, na parte política. A torcida de São Paulo, ela está muito machucada, ela quer uma solução. Eu acho que essa convenção em si não é o ponto final, mas é importante, Matheus, porque tem que haver um momento onde as pessoas têm que ter uma reunião. E aí ele até falou, né, que eu vi que ele deu entrevista também depois para o Hernan hoje, mas ele falou também isso lá no UOL, né, que ele quer juntar todos os conselheiros, presidente do São Paulo, presidente do conselho, ele quer juntar todas essas pessoas, né, todos esses núcleos que envolvem o São Paulo, e quer fazer uma discussão ampla, aberta para o torcedor, para entender os próximos passos. Acho que, assim, caso ele não consiga transformar essa ideia, essa vontade em investimento, esse dia ele é importante justamente por entender que ele vai abrir de forma ampla o debate, a gente vai entender as possibilidades e entender o que pensam as pessoas que estão no São Paulo a respeito desse próximo passo. Eu acho que algumas pessoas não vão aceitar participar, né? Eu tenho esse pensamento. Curioso para saber o que vai ser aí esse São Paulo Day, Matheus. Eu acredito, inclusive, que muita gente não vai querer participar, mas esse vídeo causa certa ansiedade no torcedor, né? A gente acompanha aí momentos marcantes da história do São Paulo, e o mais importante que eu vejo do vídeo é a questão da refundação, porque a interpretação que dá para se tirar desse vídeo, Gabi, é que ele entende que o São Paulo passa pelo mesmo momento crítico que passou lá em meados de 1935. Então ele passou aí, além da parte gloriosa da história do São Paulo, ele mostrou que nos últimos anos a gente sofreu bastante, a gente, torcedor do São Paulo, sofreu muito com acontecimentos que outrora a gente não acostumava ver. Passou ali o 6
do Corinthians, naquele final de Campeonato Brasileiro que eles foram campeões, as vergonhas que a gente passou, né? Sofreu ultimamente com goleadas, humilhações, eliminações. Esse São Paulo Day, com certeza, não, talvez não fosse aquilo que o torcedor estivesse esperando que ele anunciasse no dia de hoje. Talvez a torcida estivesse aguardando que ele apresentasse alguma proposta concreta, uma SAF, uma compra do clube, algo que é real, né? A gente sabe como funciona a gestão do clube, a estrutura que é fincada justamente num conceito fechado. O São Paulo não é um clube democrático e tudo demanda muita burocracia. E com isso, obviamente, ele está pelo menos apresentando um viés de alternativa para essa realidade diferente que a gente vive. O São Paulo não é acostumado a viver nesse ostracismo, nesse limbo, e ele quer devolver esse orgulho ao São Paulo. Ao menos a gente percebe que há a vontade, a disposição de mudança e o reconhecimento que a gente passa por uma das maiores crises de nossa história. Acredito que esse dia, esse São Paulo desse 6/4 de 2026 deva ser bastante importante. Vamos depois esperanças, né? Porque do jeito que tá, Gabi, é que não dá para alimentar nada, né? Exato. Eu acho que assim, cara, quando você olha para a situação, né, atual do São Paulo, eu não vejo saída no associativo, simples assim. Cara, não sei o que você pensa, Matheus, mas eu não vejo saída no associativo. Então, cara, tem que haver uma discussão para a SAF. Para que a SAF possa ser implementada, a SAF boa, SAF ruim vai vir para São Paulo aos montes. Para a SAF boa ela vir como algo implementado, vai ter gente que vai chegar no meio do caminho, vai tentar, vai iludir, vai ter coisas, né, naturais de percurso. Mas essa convenção, esse São Paulo Day, eu acho muito importante por entender que abre o debate, né? Você consegue, assim, discutir ideias, né? Você consegue discutir com essas pessoas e, ao menos, abrir na cabeça de muita gente que já é uma realidade a própria discussão da SAF. Eu acho só que o dia 6/4, né, esfria um pouco. Então, daqui a 4 meses, né, quase 5 meses aí vai ter essa discussão e tudo mais. É tudo muito válido. Vale a gente lembrar, né, pessoal, que eu ando lendo muito isso, mas o Diego, não se engane, ele não é dirigente do atual São Paulo. Ou seja, entre muitas aspas, ele não tem obrigação de nada, né? Ele está fazendo essas ações aí. Ele, obviamente, é um intermediário, então ele quer ganhar dinheiro nessa história também, caso ele consiga trazer, né, essas pessoas ali para comprar o São Paulo, que seja, ele tira a parte dele, como em qualquer negócio, né? Mas é só importante a gente pontuar isso também. Então, essas ações externas, eu não tiro credibilidade, não. Eu acho que vai ser importante para que você possa, assim, ao menos tentar discutir, né? Tentar colocar isso em pauta, e isso gera pelo menos, assim, debate. Vai ter mídia lá, vai ter transmissão, vai ter imprensa, certamente. Então, isso você pelo menos tem uma data que você anuncia que você vai ter algo para falar do futuro do São Paulo. E aí as pessoas viram a chave e passam a ter um foco maior em discutir isso. Eu só acho ruim, como o chat falou, anunciar uma data para anunciar uma data, né? Mas ok, dia 6/4 teremos aí. É isso, Gabi. E eu acredito, inclusive, que a torcida do São Paulo, que já está massacrada por notícias ruins, ao menos tem um alento de uma proposta de algo que tenha a pretensão de mudar, né? A gente percebe que é um cara jovem, é um cara, como você falou, de fora, ele não faz parte do São Paulo Futebol Clube, mas é um cara que vem com ideias novas, algo diferente. E se você percebeu ali no vídeo, ele apresentou uma entrevista de Tele Santana no Roda Viva, falando naquela época que seria preciso modernizar com relação às estruturas, né? Trazer essa questão do dinheiro, da SAF, para os clubes de futebol, a modernização, né? Fazer com que houvesse essa separação do clube de futebol com o clube associativo. E eu acredito que seja importante, ao menos, a gente dar um passo inicial. A gente não pode entender como se o Diego Fernandes fosse um herói que vai salvar o São Paulo, que seja um messias que vai tirar a gente do fundo do poço, mas só o fato de ter novas ideias, de ele querer mudar, de ele querer reunir gente qualificada, e demais tentar demover os próprios dirigentes do São Paulo de que é preciso fazer alguma coisa, eu acho que isso, inclusive, Gabi, já causa aquela pressão em um clube que está fervilhando agora na sua política.